O espaço não é tão grande, a gente vai se ajeitando, né? Claro. Eu quase brinquei com o pessoal hoje que se fosse de 2 pisos aqui, nós estava com o perigo de cair a igreja pro lado de cá, né? Porque tinha mais gente pro lado de cá hoje do que pro outro lado. Mas quando vocês chegaram, daí equilibrou o peso aí, né? Bom, que a força esteja com você. Já ouviram essa frase? Eu pedi ajuda para o pastor Denis essa semana, né? Porque, me perdoem os que, assim como eu, não assistiram os filmes da saga Star Wars, eu não assisti nenhum. Eu não sou um fã declarado dessa série de filmes, né? Mas como eu sei que muita gente assiste, e é algo dessa cultura pop que a gente está vivenciando agora, eu queria começar a mensagem com essa frase hoje. E eu coloquei essa imagem aí na tela, para o caso de alguém quiser tirar uma foto, para mostrar para os amigos que o sermão da sua igreja não é um negócio tão chato, como às vezes a gente acha que é. Então você aproveita agora, tira uma foto, né, diz, ó, o sermão da minha igreja começou com essa frase aí, né? Aproveita que a hora é agora, tá? Mas não vai durar muito. Renove a sua força, é o nosso tema para hoje. Eu não sei como é que tem sido para vocês, mas eu noto, isso comigo, que a gente começa o ano com todo o gás. 2022 começou, é o ano, né, que a pandemia está saindo, a gente vai pensando nas possibilidades, planejando, buscando fazer o melhor, buscando fazer diferente aquilo que a gente achou ruim do ano passado. Mas conforme o tempo vai passando e as dificuldades vão se somando, vão chegando, vai batendo um certo desânimo. E a gente se sente cansado. Depois aí de 6 primeiros meses, né, já estamos no meio do mês 7, eu tenho quase certeza que alguém aqui já está pensando em férias. Eu posso levantar a mão. Ninguém pensou em férias ainda esse ano? Também, né? Alguns estão de férias, né? Coisa boa. Só que tem um nível de cansaço que parece que nem férias não resolve. Quando a gente sente aquele peso, né? Às vezes você até consegue uma boa noite de sono, é raro para alguns, mas às vezes você até consegue. Mas aquele desânimo não sai. As forças parecem que não se renovam. E a cada dia que passa, parece que a gente se sente mais cansado, mais esgotado, mais exausto. Por que será que a gente se sente assim? O que está acontecendo que eu imagino que isso é com vocês, com quem está em casa também? Isso é um sentimento meio coletivo, a gente se sente assim. Tem um estudioso que é filósofo e também teólogo, ele é formado em teologia, um sul-coreano, que eu nem vou arriscar dizer o nome dele, que ele se propôs a estudar e refletir sobre esse sentimento coletivo. Ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. E ele diz assim, coloquei na tela lá, não sei se todos vão conseguir enxergar, mas ele diz assim, vivemos em uma sociedade do esgotamento, onde a exploração de si por si mesmo, não está falando que é outro que explora, é a gente por a gente mesmo. Nos torna vítima e agressor da nossa própria capacidade, de forma deliberada, sem a necessidade de agentes externos aos quais a gente deve obedecer. O que esse filósofo está dizendo é que a gente está vivendo debaixo de um jugo, uma canga, né? Muitos aqui vieram do interior, sabem o que é uma canga, que bota sobre os ombros, sobre o pescoço. Uma canga que nós mesmos nos colocamos. A gente, influenciado por velocidade de informação, velocidade dos transportes, das máquinas, que a gente se deslumbra, como fazem rápido as coisas, nós mesmos nos colocamos esse jugo pesado sobre os nossos ombros e vivemos correndo atrás do sucesso, atrás do resultado, atrás do desempenho, da boa performance, das metas que têm que ser batidas. E essa busca nunca tem fim. Essa busca vai nos levando para o esgotamento. E ele continua dizendo, nós nos transformamos em zumbis, saudáveis e fitness, mas zumbis do desempenho e do botox. Botox é aquele que a gente usa para dar uma esticadinha, né? Não sei se alguém já usou, aqui, talvez na internet. Mas calma, falou em zumbi aqui, eu não vou entrar em outro filme, tá? A figura do zumbi é daquele morto-vivo. Alguém cuja alma já se foi, mas continua mantendo a casca, só a casca.
A gente até consegue esconder o cansaço atrás de um corpo saradão na academia, ou de um estilo de vida mais fitness. Nos escondemos atrás do resultado, da performance no trabalho, do estudo, da carreira, até nos botox que fazem preenchimento, tiram as marcas do tempo sobre a gente. Só que lá no fundo, lá na alma, tem de novo cansaço e sofrimento. A cultura que a gente vive, ela é marcada por desempenho, performances e resultados. Essa é a cultura que a gente vive. E mais, não bastasse isso, as mídias sociais que são tão presentes no nosso dia a dia, agora o culto está indo por essas mídias sociais até muita gente, esse consumo agrava ainda mais tudo isso e nos provoca com comparações. Você passa um tempo, e às vezes esse tempo é grande, vendo as fotos dos outros e parece que a grama do vizinho é sempre um pouquinho mais verde. Porque a gente só posta coisa boa, né? Geralmente a gente não posta aquela cara triste ou aquela coisa ruim que aconteceu. E aí você vai notando que o fulano está mais rico, que ele trocou de carro, que a fulana está mais magra, botou um silicone, que a família do Beltrano está mais perfeita, está sempre sorrindo, e você se sente infeliz, cada vez mais ansioso, porque você também quer alcançar o que você está vendo que os outros alcançaram. E se você não alcança, bate a insatisfação. Você não se sente satisfeito. E o efeito de tudo isso na nossa vida é o cansaço, a exaustão. Algumas pessoas acabam até desenvolvendo o que hoje se chama de síndrome de burnout. Já ouviram falar? Burnout é o esgotamento, é um nível muito elevado de esgotamento emocional que causa até sintomas físicos, inclusive. A vida perde o brilho. Você está sempre cansado, está sempre desanimado. Além disso, se soma ainda a depressão, também tem algo a ver com tudo isso. São todas doenças da alma que precisam de apoio, precisam de tratamento profissional, da área médica, da terapia, e também precisam de tratamento espiritual, da palavra de Deus. Bom, a gente veio aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. É um dos ambientes que Deus vem a nós para tratar as feridas da nossa alma. E a gente ouviu um trecho muito especial dessa palavra hoje, algo que eu quero destacar para você guardar na sua mente e no seu coração. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. É um negócio difícil de entender. É algo que a gente diz é paradoxal. Como é que fraco pode ser forte, forte pode ser fraco? É tão contraditório que não faz sentido. Mas para a gente entender bem qualquer parte da Bíblia, ou de qualquer um outro texto que a gente vai ler, o pastor Denis aprendeu isso no seminário e eu aprendi também. O que é importante a gente saber? Conhecer o contexto. O pastor está fazendo assim, né? O contexto. O que vem antes, o que vem depois. Essa carta, a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita para uma igreja que estava na cidade de Corinto, no primeiro século da era cristã. Mais ou menos uns 20 séculos para trás, 21 séculos para trás, quase. Corinto era uma província romana, talvez uma das mais expressivas províncias romanas daquela época. Quando eu falo de história, eu sei que eu tenho que ligar minhas antenas, porque tem estudante de história aqui hoje também, né? Os moradores daquela cidade eram altamente influenciados pela cultura romana. Era o jeito como eles viviam. E essa cultura romana, ela era bastante marcada pela busca da fama e do sucesso. Eles gostavam disso, os romanos. Acho que não era só eles, né? E essa sociedade marcada pela busca da fama e do sucesso gerou também uma sociedade bastante orgulhosa, com uma certa soberba. Os romanos normalmente se achavam melhores do que os outros povos. Mais ou menos como os moradores de Camobi, né? Somos melhores que os de Santa Maria. Aqui também tem um bairrismo. Os romanos eram assim. Tudo era sempre sobre eu. O que eu consigo, as minhas realizações. Eles tinham até o costume de fazer listas de realizações. Né? O que foi feito.
Isso aqui davam medalha para as pessoas que tinham mais realizações. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu alcancei tal e tal status. Eu acho que vocês já se deram conta de que passaram 2000 anos e as coisas não mudaram muito. A nossa sociedade também é assim. Mudaram os meios, mas a gente continua muito parecido com a cultura, com a sociedade daquela época. A gente aprendeu com os romanos essa mania de culto à personalidade. As pessoas seguem as celebridades, seguem os famosos. Os famosos é que são os mais bonitos, são os mais inteligentes, os mais capazes. E, de certa forma, ao seguir essas celebridades, a gente quase que cultua essas pessoas, se deixando influenciar pelo que eles dizem, pelo que eles usam, pelo que eles fazem. Na igreja de Corinto, é curioso, existia um tipo de evangelho das celebridades na igreja de Corinto. A igreja daquela cidade, imersa naquela cultura, começou a viver todo aquele orgulho, toda aquela soberba, e surgiram o que Paulo chama nessa carta de superapóstolos. Eu não tinha me dado conta, estudando antes. Ele chega a falar nessa palavra aí de superapóstolos, que ele descreve como homens maus, falsos mestres. Pessoas que se autocolocavam num pedestal e se gloriavam daquilo que faziam, da sua técnica, dos seus resultados, das suas listas de realizações. Esses caras começaram a colocar a autoridade de Paulo em xeque. Paulo já tinha saído de Corinto, já estava em outra viagem missionária. Começaram a questionar, mas quem é Paulo? Ele nem sabe falar com a autoridade que eu sei falar. Começaram a divulgar experiências místicas, como se fossem a palavra de Deus. E a igreja de Corinto estava vivendo em torno desses super apóstolos, dessas super celebridades do mundo gospel da época. Ao ponto que esses começaram a questionar deliberadamente o ministério de Paulo e a desacreditar aquilo que ele tinha ensinado, trazendo coisas diferentes do evangelho. Por isso essa carta, a segunda aos Coríntios, ela tem um tom diferente de outras. Se a gente for olhar Efésios, Filipenses, Colossenses, tem outro tom a carta. Mas aqui Paulo está sendo questionado na sua autoridade, no conteúdo do seu ensino, e ele precisa reagir. Eu acredito que é por isso que Paulo faz uma coisa que ele não faz nas outras cartas. Ele faz também uma espécie de lista de realizações. Só que as realizações de Paulo, elas não são como as realizações que as pessoas estavam acostumadas. Essas realizações do Paulo, ela tem um tom de ironia. Ele está se vangloriando não da sua força, mas da sua fraqueza. Olha só, um capítulo antes, 2 Coríntios 11. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Imagina o sofrimento passado. Os feitos da lista de Paulo, eles incluem açoites, golpes de vara, apedrejamento por pregar o evangelho. Não é porque ele era um criminoso. Na lista ele inclui 3 naufrágios, inclusive uma noite e um dia boiando no mar. E isso durante as viagens missionárias. Em nome de Cristo é que ele estava indo. Você poderia se perguntar, mas Cristo podia ter dado uma ajudinha nisso aí, né? Poxa, era em nome dele que ele estava indo. A lista continua. Muitas vezes eu fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Olha a lista. Noite sem dormir, sem descansar, passando fome, sentindo sede, passando frio, carência de agasalhos. Além de todas essas dificuldades assim externas, ele ainda mostra, revela uma dificuldade que a gente poderia chamar de interna. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Se já não bastasse os problemas que estavam vindo de fora, ele ainda tinha algo interno que era a preocupação com todas as igrejas que ele tinha fundado e que estavam começando a caminhar sozinhas, cheia de erros, cheia de perigos, com superapóstolos, falsos mestres, colocando mensagens diferentes do evangelho para dentro dessa igreja.
A lista dos feitos de Paulo, ela vai na contramão da lista dos feitos dos romanos, dos superapóstolos. Se existe motivo, ele diz ainda no 11, para me gabar, para me orgulhar, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Se é para eu me orgulhar, se eu vou me orgulhar então das coisas que revelam o quanto eu sou fraco e não forte. Paulo diz isso porque ele sabe e ele crê que a nossa fragilidade é o lugar onde Deus quer nos surpreender, é o lugar onde Deus quer nos fortalecer. Porque a nossa tendência natural é esconder as fraquezas. As minhas fraquezas eu tento esconder para que ninguém enxergue. Eu quero encobrir a minha limitação e deixar transparecer a minha força. Em todas as áreas da vida a gente faz isso. Mas é exatamente quando você assume a sua fragilidade e confia na força do Senhor, é quando Ele te fortalece e te renova. Por isso a primeira coisa que o trecho bíblico de hoje nos fala é sobre a necessidade da gente sempre admitir a nossa fraqueza. Agora entramos no texto, 2 Coríntios 12. Portanto, eu me sinto muito feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, para que assim a força de Cristo esteja comigo. O normal é que a gente se orgulhe da força, das minhas virtudes, não das fraquezas. Mas Paulo está admitindo que ele mesmo é fraco e que só assim a força, o poder de Cristo encontram lugar para trabalhar, para renovar. Ele expõe, inclusive, talvez a sua principal fraqueza de Paulo. Ele fala de um espinho na carne, algo que o machucava. Ele diz, para que eu não ficasse orgulhoso, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ele diria hoje, isso é coisa do capeta na minha vida. Para me esbofetear, para bater na minha cara e não deixar eu me orgulhar, a fim de que eu não me exalte. Eu sei, você deve estar se perguntando que espinho na carne era esse. E olha que esse espinho já foi motivo de muita especulação, discussão. Grandes teólogos do passado tentaram resolver a questão, dizendo que era alguma tentação que ele sentia. Alguns acham que era perseguição. Outros acham que poderia ser uma doença física, um problema na visão, um problema na fala, sequelas de tanto sofrimento que tinha passado. Quem sabe até alguma limitação evidente e que não deixava ele ter a mesma performance dos superapóstolos. Paulo talvez não era tão bom quanto os outros. O certo é que a gente não sabe o que era esse espinho na carne. Nós só sabemos que um espinho dói. Era algo que doía, que machucava. E que ele pediu a Deus que removesse esse sofrimento dele. Ele resolveu pedir a Deus. 3 vezes ele vai dizer, acho que é o próximo texto que eu tenho para colocar para vocês. Aqui a gente entra na segunda coisa que eu queria que vocês lembrassem. A primeira é admitir a fraqueza, a segunda é buscar a ajuda de Deus. Admitir a fraqueza nos leva a buscar a ajuda de Deus. Ele diz 3 vezes eu pedi, eu supliquei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, esse espinho. Mas Deus me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você, Paulo, está fraco. A minha graça é tudo que você precisa, porque o meu poder, diz Deus, é mais forte quando você, Paulo, está fraco. Paulo orou. Paulo pediu não só uma vez, 3 vezes, Senhor, me ajuda, tira esse espinho que está machucando. E a resposta de Deus foi, não. O espinho não vai sair. Esse espinho vai continuar. Você, Paulo, já tem a minha graça, você tem o meu perdão, você tem o céu. O espinho vai continuar porque o meu poder, diz Deus, ele se aperfeiçoa quando você se percebe, quando você se reconhece como um fraco. O não de Deus não é porque Deus gosta de fazer a gente sofrer. Não é assim. O não de Deus é sempre uma bênção na vida da gente. Porque Ele tem um propósito maior, um propósito melhor, quando Ele diz um não para o nosso pedido. O detalhe é que normalmente a gente não conhece esse propósito.
E a gente se sente perdido, se sente confuso, às vezes fica até bravo com Deus. Quando Paulo escreve o que ele escreve aqui, ele já tinha consciência do propósito, já tinha passado um tempo. Ele mesmo disse para que esse espinho estava lá. Lembram? Para que eu não ficasse orgulhoso. Agora ele já percebeu para que o espinho estava lá. Para que eu não me achasse demais. Para que eu não me exaltasse. A gente deve buscar a ajuda de Deus sempre. Às vezes a resposta vai ser sim, às vezes espera um pouco. E às vezes é um grande sonoro não. Como pais precisam dizer para os filhos não. Mas a gente só vai compreender que a graça de Deus é suficiente quando nós aceitarmos o fato de que nós somos insuficientes. Nós somos insuficientes e aí a graça de Deus se torna suficiente. Nós somos fracos em todas as áreas da nossa vida. E Deus está sempre querendo nos renovar. Ele quer nos mostrar que a sua graça é tudo o que nós precisamos para essa vida e para toda a eternidade. Por quê? O versículo que eu queria que vocês lembrassem hoje, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Leva isso como lema para a tua vida hoje, porque quando eu sou fraco, quando eu me percebo na minha fraqueza, então é que eu sou forte, porque não é a minha força, é a força de Deus em mim. É Ele quem fortalece a gente. A graça de Deus é a única coisa capaz de aliviar a dor, de aliviar o cansaço, o vazio, o esgotamento da alma que a gente sente. A graça de Deus, e só ela, é a única coisa capaz de renovar a tua força. Mesmo que você esteja se sentindo completamente fraco. Deus te renova, Deus te dá força. É muito comum, que na maioria das vezes é preciso que a gente chegue no fundo do poço, para só então perceber que a única solução é olhar para cima. Todos os lados não tem solução. É para cima. É confiar na força que vem de cima. Na força que vem de Deus. Para refletir e para praticar essa semana, procure identificar quais áreas da tua vida estão mais influenciadas por essa cultura do orgulho e da soberba que não são só os romanos que viviam. Nós também. A nossa cultura é das listas de realizações. Nós vivemos na cultura dos... Olha o meio evangélico, cultura dos superapóstolos, né? Seguindo celebridades gospel. Não é assim que funciona o meio evangélico brasileiro hoje? Procure identificar na tua vida quais áreas estão muito influenciadas por essa cultura do orgulho e da soberba. E por último, a nossa fraqueza, ela nos convida a entregar tudo a Deus, a depender completamente dEle. E a se alegrar, não com as circunstâncias, mas se alegrar no que Deus é, no que Deus faz, na força que vem dEle. Amém.